Muito bem, irmãos, nós estamos em uma série de estudos sobre os seres humanos, aquilo que chamamos de a doutrina do homem, ou simplesmente de antropologia teológica. É um termo mais técnico que nós temos evitado a fim de não deixar as nossas aulas técnicas demais. Mas a doutrina do homem é necessariamente aquilo que nós estamos estudando. E hoje nós vamos avançar um pouco e mudar o tema. Nós já estudamos que o homem foi criado por Deus para a glória de Deus. Estudamos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E tivemos aqui uma ou duas aulas a fim de compreendermos o que é ser a imagem e semelhança de Deus. E vimos a relação desse ser criado, a imagem e semelhança de Deus, com o pecado. A relação de ser criado à imagem e semelhança de Deus, agora com uma condição de queda, de pecado. E vimos que, na realidade, o homem não perde a sua imagem e semelhança, mas por conta do pecado, essa imagem ela é agredida, ofuscada. O homem perde o seu estado original. Mas vimos também que uma vez que ele se converte em Cristo, essa imagem está sendo restaurada à imagem de Cristo. Muito bem. O tema da aula passada foi justamente o gancho para iniciarmos hoje um novo tema. Portanto, a partir de hoje nós vamos estar estudando a doutrina do pecado. Nós chamamos também de hamartologia, seria a expressão técnica para a doutrina do pecado. Hamarto, pecado, logia, estudo, portanto, estudo do pecado. Mas pecado também é tecnicamente conhecido, ou teologicamente conhecido como queda. Toda vez que falamos de queda ou de pecado, nós estamos falando necessariamente da mesma coisa. A ideia de queda é justamente o fato do homem ter caído do seu estado original em um estado de depravação, um estado de pecado, um estado de rebeldia diante de Deus. Portanto, pecado e queda, teologicamente, significa a mesma coisa, ok? Mas aí eu quero chamar a atenção, como sempre, a algumas considerações introdutórias. A primeira aula acerca do tema sempre é introdutória, sempre é de informações mais gerais, para que possamos em seguida aprofundarmos o tema e aprofundarmos cada vez mais. Quando nós falamos de pecado, nós temos que entender, em primeiro lugar, que há toda uma dificuldade em estudar e em discutir esse tema. Não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque o pecado, ou o conceito bíblico de pecado, não é aceito em todo lugar, em todas as áreas da sociedade. Por mais importante que seja, a doutrina do pecado não é um tópico fácil de discutir em nossos dias, e isso por vários motivos. Um é que o pecado, como a morte, não é um assunto agradável ou divertido de tratar. Não é uma coisa bacana, coisa boa, vamos falar de pecado hoje. Não é bem assim. Nós falamos de algo que de fato trouxe tragédia para a raça humana e que agrediu a santidade de Deus. Tratar de pecado em alguns momentos nos deprime. Nós não gostamos de pensar em nós mesmos como pessoas más. Isso por uma razão muito simples. Nós temos uma visão otimista demais acerca dos seres humanos e muitas vezes acerca de nós mesmos. Mas a doutrina do pecado nos ensina que é isso que somos por natureza, ou seja, pecadores. Não só os indivíduos reagem contra esse ensino negativo, como se difunde em nossa sociedade uma ênfase na qual as pessoas acreditam que essa perspectiva bíblica é totalmente inadequada, porque o homem deve ser extremamente valorizado. Nós temos que absorver uma ênfase na disposição mental positiva. Portanto, pensar que eu sou um pecador, pensar que eu cometo
que eu cometo atitudes erradas porque a minha natureza é pecaminosa, é inadequada em diversos lugares. Na realidade, o que nós temos é uma ênfase no pensamento positivo, de maneira que não diga nada negativo, porque isso não é bom para você. É assim que o pecado é visto em alguns lugares. Em alguns outros contextos, discutir o pecado é para muitos tratar de um conceito estranho, porque eles não consideram nada pecado, não é? Eles não consideram nada errado. Não só os problemas da sociedade são atribuídos a um ambiente pernicioso e não a homens pecadores, como também tem havido uma correspondente perda do sentimento de culpa. Nós vamos ver que a doutrina do pecado, ela está associada à ideia de culpa. O ser humano é culpado diante de Deus. E daí a perda dessa ideia de culpa elimina o conceito de pecado. Você conversa, por exemplo, com um profissional na área de saúde, com um psicólogo, ele vai tratar logo a ideia de culpa. Você não é necessariamente culpado. E daí eu não estou dizendo que a ciência não é necessária. Eu estou apenas tentando fazer você refletir na disposição que a sociedade ela apresenta acerca do pecado. Para nós, pecado é uma coisa. Biblicamente, pecado é uma coisa. Em alguns contextos, pecado nem sequer existe, não é? Nem sequer existe. Muito bem, mas finalmente, biblicamente, o que é pecado? O que é pecado biblicamente? Eu não sei se você já confrontou alguém diante de um ato falho dela, diante de uma transgressão, e daí a pessoa logo justificou que aquilo não é necessariamente errado. É interessante porque nós temos dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja, pessoas que têm compreensão de pecado inadequadas, ou equivocadas, melhor dizendo. Você já ouviu falar, por exemplo, na mentira necessária? Isso é comum. A pessoa, ela sempre fala a verdade, mas se for preciso, uma mentirinha. Mas a Bíblia diz que mentira é pecado. Mentira é pecado, não é? Se for para me livrar de uma situação difícil, uma mentirinha vale a pena. Vale a pena. Principalmente quando a nossa vida está em risco. Nós temos dificuldade de falar sempre a verdade. Quando Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, que nós temos que andar na verdade. E ao passo que Ele disse que a mentira é do diabo e quem mente é filho do diabo. Muito bem. Qual a perspectiva bíblica do pecado? Qual a perspectiva bíblica do pecado? Apesar de haver toda uma dificuldade social de discutir e de aceitar o conceito bíblico do pecado, para nós, a Bíblia ela é verdadeira, a Bíblia é a palavra de Deus e ela revela pecado como sendo uma transgressão ao próprio Deus. Mas não apenas isso, nós não vamos encontrar apenas um conceito de pecado. O conceito de pecado ele é muito amplo dentro do texto bíblico. Mas nós vamos partir de um conceito básico e tentar compreendê-lo em suas diversas vertentes. Um estudioso chamado Millard Erickson, ele diz que pecado é toda e qualquer desconformidade com a lei de Deus. É quando o homem ele não está enquadrado na lei de Deus, é quando ele está desconforme, é quando ele não se molda à lei de Deus. Logo, ele desobedece à lei de Deus. Portanto, desobedecer à lei de Deus caracteriza-se pecado. Essa é uma definição geral. E daí eu quero ser mais específico para vocês. Por exemplo, primeiro, pecado é uma inclinação interior. Pecado não é simplesmente atos errados, mas também pecaminosidade. Nós vamos entender um pouco mais à frente o que é pecado e o que é pecaminosidade. Nós vamos entender isso mais na frente. De maneira que o pecado, ele parte de uma disposição, de uma inclinação interior do coração do ser humano. É uma disposição interior inerente que nos inclina a atos errados. Aqui, os motivos são praticamente tão importantes quanto as ações. Por isso que Jesus usou para condenar a ira e a cobiça
a mesma veemência que usou contra o homicídio e o adultério. Olha que coisa interessante. Jesus, ele disse, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aquele que, eu estou parafraseando o texto, aquele que olhar com desejos impuros para uma mulher, cometeu adultério com ela. O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que pecado não é apenas o ato cometido, mas as intenções do coração. E daí agora você sabe que o pecado, ele parte de uma inclinação interior do indivíduo. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 5, e vamos compreender isso a partir da leitura. Mateus, capítulo 5, versos 21, 22, 27 e 28. Mateus, capítulo 5, verso 21. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, aqui raca em algumas traduções tem tolo, tá? Ou cabeça oca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Perceba que o que é que Jesus está tratando aqui? A ideia do assassinato. De acordo com a lei de Moisés, matar era proibido. Na realidade, era um crime, uma transgressão que merecia a pena capital. Mas Jesus, ele está trazendo aqui à tona a espiritualidade da lei e interpretando a lei corretamente. Para Jesus, não apenas o ato de tirar a vida do indivíduo, de fato, na prática, era a transgressão. Porque, na perspectiva de Cristo, considerar o irmão tolo ou louco é uma disposição no coração de eliminá-lo da sua presença. Portanto, a partir do momento em que você desconsidera o outro, a ponto de não desejá-lo perto de si, eliminando ele da sua vida, da sua existência, mesmo que intencionalmente, você cometeu um assassinato. Percebe que para Cristo, o pecado ele é muito mais do que uma ação cometida, é uma intenção do coração. A grande questão, irmãos, é que ninguém vai preso judicialmente por desejar a morte do outro. Mas Deus é aquele que sonda as intenções. Deus é aquele que sonda o foro íntimo do coração de cada irmão. E percebe que em alguns momentos a gente deseja qualquer coisa menos a presença daquele indivíduo, há ódio no coração, ira no coração, pavor em relação a outra pessoa, e Cristo considera isso pecado digno de morte e condenação. Observe agora o verso 27 do mesmo capítulo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Já cometeu adultério com ela no seu coração. Um homem casado que olha para uma outra mulher, ele é um adúltero. Olha no sentido do desejo sexual, possuindo aquela mulher no seu pensamento e nas suas inclinações no seu coração. Para Cristo, isso é adultério. Isso é adultério. Pastor, e aquele que é solteiro e deseja sexualmente uma mulher no seu coração e imagina as fantasias sexuais possíveis e inimagináveis? Fornicação. Pecado do mesmo jeito. Isso não é apenas para os homens, vale também para as mulheres. Muito bem, mas o que é que eu estou querendo transmitir para vocês? É que o pecado é uma inclinação interior. Parte
do coração do indivíduo, parte dele. Não é simplesmente que somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Preste bem atenção agora. A doutrina do pecado tem essa máxima que eu acabei de lhes falar. Porque às vezes nós achamos que nós nos tornamos pecadores quando pecamos. Não. Nós pecamos porque somos pecadores. Eu não me torno um pecador. Eu já nasci pecador e na primeira oportunidade eu cometo o meu primeiro ato de pecado, porque a minha natureza, desde a minha concepção, já é pecaminosa. Portanto, ninguém se torna um pecador quando peca. Nós pecamos porque somos pecadores. Percebe que não é uma coisa muito agradável de descobrir? Que não é uma coisa muito fácil de aceitar? Para nós, talvez, por tratarmos do pecado em quase todas as pregações, já é algo muito bem ventilado. Mas você falar para uma outra pessoa que ela é transgressora, quando na realidade ela se acha a melhor pessoa do mundo, é muito complicado. Um segundo lugar aqui, pecado é rebelião e desobediência. Perceba que o conceito de pecado ele é bem abrangente. A Bíblia entende que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus. Paulo nota que todas as pessoas estão em contato com a verdade de Deus também. E quando Paulo apresenta isso, ele apresenta o fato de que os seres humanos, eles tiveram contato com a verdade de Deus através da natureza criada por Deus e também através da lei de Deus. Paulo, ele entende, à luz do livro de Romanos, capítulo 1, versos 18 ao 32, que Deus revela a sua glória por meio das coisas criadas e que os atributos visíveis e invisíveis de Deus são possivelmente conhecidos por meio daquilo que Deus criou. A lei de Deus também revela que Deus existe, revela a verdade de Deus. Mas aí o homem se recusa, o homem abre mão de toda essa verdade e desobedece a Deus. O exemplo mais típico disso aqui é, de fato, Adão e Eva. Embora lhes fosse permitido comer de todas as árvores do jardim, porque é o que o capítulo de Gênesis diz, Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, diz assim, que Deus disse a Adão que ele podia comer de toda a árvore do jardim, toda ela, menos de uma, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus diz as razões, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O que é que havia ali? Presta bem atenção. Algumas pessoas conjecturam que árvore era aquela. Não nos diz respeito, nós não sabemos. Também não importa. A grande questão é que sobre aquela árvore havia uma ordem divina. Qual era a ordem? Não coma. Comer daquilo que Deus proibiu que comesse era o quê? Transgressão, desobediência, pecado. Adão e Eva, portanto, rejeitaram a prerrogativa de Deus, que seria a de lhes dizer o que era certo e o que era errado. Eles quiseram decidir por eles mesmos. Eu não quero mais ser orientado por Deus. Eu não quero mais que Deus guie a minha vida. Eu quero autonomia. Eu quero decidir o meu próprio destino. Portanto, eu pego e como e desobedeço a Deus. Eles se rebelaram contra a autoridade de Deus e assim lhe desobedeceram. Portanto, o pecado está relacionado à desobediência. É quando nós temos uma ordem expressa divina e desobedecemos essa ordem. Nesse sentido, irmãos, nós temos que observar muito bem os estatutos, os mandamentos, as leis de Deus para obedecermos. A desobediência de um item da palavra de Deus é desobediência de toda ela. Quando Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura, aí em seguida ele diz, fazendo discípulos. Ali há uma ordem imperativa. Não pregar o evangelho fazendo discípulos de Cristo
é desobediência, pecado. Ontem à noite nós estivemos aqui com um grupo de casais e abordamos o texto de Efésios, capítulo 5, verso 18, quando Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito Santo. O texto está na passiva, não é? Em algumas traduções diz: e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução ou libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Na realidade, a ideia é: deixem-se encher pelo Espírito. O texto é um imperativo. Eu esqueci de falar para os meninos ontem. De maneira que um crente que não se enche do Espírito, ou melhor, um crente que não permite-se ser cheio do Espírito, ele está pecando. É uma ordem que Paulo dá: encha-se do Espírito Santo. E daí ele diz como isso deve acontecer no texto de Efésios capítulo 5, discutimos ontem. Portanto, qualquer desobediência a Deus é pecado. É pecado. Vamos continuar. Pecado implica em incapacidade espiritual. Nós vamos melhorar esse conceito especificamente um pouco mais na frente. Mas aqui a ideia da incapacidade espiritual é justamente o fato de que o pecado altera a nossa condição interior, nosso caráter. Ou seja, ao pecar, tornamo-nos como que deformados ou distorcidos. A imagem de Deus segundo a qual fomos criados fica prejudicada. Nós vimos isso. Em Romanos capítulo 1, Paulo descreve esse processo. Eu quero que você abra sua Bíblia lá. Romanos capítulo 1, verso 21. Porque aqui o homem, irmãos, tendo se recusado a conhecer a Deus, eles se tornaram fúteis em seu pensamento, e a mente insensata deles ficou obscura. Capítulo 1, verso 21. Olha só o que diz aí. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Isso aqui, irmãos, é incapacidade espiritual. Qual foi a resposta de Deus a isso? Observe o verso 28 mais à frente. Verso 28 do capítulo 1, Romanos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele aqui é Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Vou explicar esse texto para você. Deus criou o homem e se revelou. Deus permitiu ser conhecido por meio das coisas criadas. O homem rejeitou Deus e, ao invés de adorar o Criador, passou a adorar a criação e as criaturas, tomando as rédeas da sua vida nas suas próprias mãos. Rejeitaram o conhecimento de Deus, rejeitaram a verdade de Deus e passaram a andar na mentira. Portanto, o que foi que Deus fez como uma ação de juízo sobre os seres humanos? Deus permitiu que os homens, os seres humanos, andassem com as suas próprias pernas. É por isso que Paulo diz: e Deus os entregou. Meus irmãos, a pior coisa que Deus pode fazer com um ser humano é permitir que ele ande com as suas próprias pernas. Esse é o pior castigo, o pior juízo de Deus na vida do ser humano. É permitir que o homem ande com as suas próprias pernas. Por quê? O homem vai fazer aquilo que a sua natureza pecaminosa deseja, que é pecar, se rebelar contra Deus. Portanto, Deus os entregou a uma mente reprovável, na realidade uma mente não qualificada ou desqualificada. E daí, irmãos, deixar ao seu critério. A mente humana não é adequada, deixada a seu critério, a mente humana não é adequada para informar corretamente e orientar a nossa conduta. Imagine a nossa vida, nosso critério. Nós temos a capacidade de determinar tudo na nossa vida. Nós não somos, sinceramente, adequados
a tomar sempre as decisões corretas. As consequências dessa incapacidade espiritual, não distorcida, saudável, está lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos lá agora. Romanos capítulo 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós não temos essa mente distorcida, nós não podemos nos adequar à mentalidade do mundo, mas renovar-nos através da nossa mente restaurada pelo próprio Deus. Muito bem, incapacidade espiritual. Nós não temos mais essa capacidade. E quando eu digo que nós não temos, entenda que até então eu estou me referindo a pecadores não regenerados, ao ser humano que ainda não conhece a Cristo. Muito bem. Em quarto lugar, pecado é o cumprimento incompleto dos padrões de Deus. Isso aqui é muito interessante, porque um elemento comum que perpassa todas as características bíblicas do pecado é a ideia de que o pecador, falhou no seu cumprimento da lei de Deus. Ele nunca cumpre aquilo que Deus estabeleceu por completo. Ele sempre faz as coisas pela metade. Ele cumpre umas coisas e outros não. Deixa eu te falar aqui alguns exemplos agora. Eu quero dar um exemplo clássico. Você lembra aquela passagem lá de 1 Samuel, capítulo 15, verso 23? Quando Saul ele volta da batalha, e daí ele encontra com Samuel, e Samuel diz aquele célebre texto: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Mas você sabe por que Samuel disse isso a Saul? Saul voltou da guerra, e a ordem divina era: Saul, abata tudo. Não deixe ninguém vivo. Essa era a ordem. O que foi que Saul fez? Saul foi para a batalha e quando ele voltou, ele havia poupado o gado e havia poupado o rei. E Samuel disse: mas por que você fez isso? Ele disse: olha, eu queria com esse gado aqui oferecer sacrifícios a Deus. Aí Samuel diz a Saul: mas Saul, Deus não quer esse sacrifício. Deus quer que você obedeça. Deus não recebe esse sacrifício. É melhor obedecer do que sacrificar. E daí o que foi que Samuel fez? Desembainha a espada e mata o rei inimigo, para que se cumprisse o que Deus havia orientado. Saul, por sua parte, cumpriu parte do que Deus orientou e não a ordem completa. Isso vai acontecer também com Josué, porque Deus orienta Josué a entrar na terra prometida, expulsar todo mundo e passar todo mundo a fio de espada. Eu não tenho tempo para lhe explicar as razões agora, mas até as crianças e as mulheres deveriam ser passadas a fio de espada. Mas Josué faz inúmeros acordos. O primeiro deles é com os gibeonitas, aqueles que aparecem dando uma de morta-fome e acabam enganando Josué e o povo. Por quê que eles não cumpriram com a totalidade da ordem divina? Pecado. O pecado, irmãos, não nos permite cumprirmos completamente com os padrões de Deus. Em Mateus capítulo 6, Jesus condena os bons atos praticados com o desejo básico de obter a aprovação dos outros e não de agradar a Deus. Preste bem atenção agora. Existem 3 coisas no capítulo 6 do Evangelho de Mateus que agrada a Deus. É dar esmola, orar e jejuar. São 3 práticas de piedade, de vida religiosa que agrada a Deus. Mas, uma vez que pratiquemos qualquer uma delas de maneira incompleta, é reprovada por Deus. Você já imaginou uma pessoa orando e ao mesmo tempo está pecando? Considerando que o pecado é uma inclinação interior e que o ser humano faz sempre as coisas pela metade, às vezes para louvar a si mesmo e não a Deus, uma prática de oração, de jejum ou de
ajudar financeiramente uma outra pessoa pode se tornar pecado. Era exatamente isso que Jesus estava combatendo em relação aos fariseus. Eles davam esmola e tocavam trombeta para anunciar que ajudaram alguém. E daí a glória não era para Deus, mas para eles. Eles estavam nas praças orando, ó Deus! Mas na realidade aquilo era puro exibicionismo espiritual. Eles queriam a glória para ele, atrair o elogio dos homens para eles, mas não necessariamente a glória para Deus. Da mesma forma, quando eles jejuavam e aparentava aquele aspecto de cansaço, de abatimento extremo. E quando alguém perguntava, por que você está assim? Ele diz, eu estou jejuando. E publicava a sua falsa espiritualidade como se fosse verdadeira. E é exatamente isso que Jesus vai combater. Aparentemente eles estavam obedecendo a Deus, quando não. Dar esmola, orar e jejuar é bíblico, está dentro do padrão divino. Mas se não tiver a motivação correta no coração, você está cumprindo os padrões de Deus de maneira incompleta, logo, pecado. Você percebe como essa ideia do pecado ela é muito séria? Não é? Certa vez, isso era seminarista, já faz um tempo, eu cheguei no culto de oração da igreja da qual eu era membro na época, e como era prática naquela igreja, sempre antes de começar o culto, os irmãos ajoelhavam e passavam ali 10 ou 15 minutos de joelho, orando a Deus, enfim. E daí eu também tinha essa prática, só que naquele dia eu não tinha muita coisa a dizer a Deus. Eu entrei na igreja, fiquei de joelhos e fiz uma oração muito rápida, do tipo assim, Pai, obrigado por estar aqui nessa noite, me abençoe, fala comigo, amém. Foi muito rápida, não deu 2 minutos a minha oração de joelhos. E de repente, quando eu fui ficando em pé e veio aquela voz assim no meu ouvido e disse, não se levante. Aí você pode dizer, foi a voz de Deus dizendo para ele ficar orando um pouco mais. Não, mas não foi. Foi a voz da minha consciência. Foi a voz da minha autoproteção. Não se levante. Porque se você se levantar, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, rapaz, o seminarista não tem condições de orar nem 10 minutos de joelho. Não é espiritual. Quem está dirigindo o culto é a esposa do pastor. Ela vai dizer o quê? O seminarista não gosta de orar. E daí, irmãos, eu orei 2 minutos para a glória de Deus. E os 13 minutos seguintes foi para que o povo pensasse que eu estava orando. Era o zelo pela minha própria glória e não pela glória de Deus. Agora me diga uma coisa, quem é que ia olhar para mim e dizer, o seminarista está pecando, mentindo, para que as pessoas pensem que ele está orando, quando na realidade ele estava zelando por uma espiritualidade que ele não tinha? Me diga quem ia dizer? Ninguém. O cumprimento incompleto dos padrões divinos, pecado. Último lugar, pecado é desalojar Deus. Pecado é desalojar Deus. Ou seja, colocar outra coisa, qualquer outra coisa no lugar supremo que pertence a Deus é pecado. Preferir qualquer objeto finito acima de Deus é errado, por mais altruísta que pareça tal escolha. Essa alegação, irmãos, é sustentada por textos importantes do Antigo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os 10 mandamentos começam com o mandamento de dar o devido lugar a Deus. Êxodo 30, 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. É a primeira proibição da lei. É interessante essa ideia de proibição, porque algumas pessoas acusam a Bíblia e o cristianismo de ser muito proibitivo. E de fato é. A Bíblia nos proíbe de fazer tudo aquilo que Deus considera pecado. Mas o pecado aqui que eu falo, de desalojar a Deus do coração e colocar uma outra coisa, é o pecado da idolatria. Nesse caso, irmãos, qualquer coisa pode ser objeto da minha adoração. Eu posso desalojar a Deus do meu coração e colocar o trabalho. Eu posso colocar
as minhas relações, o meu casamento, eu posso colocar um objeto, eu posso colocar um sentimento, eu posso colocar qualquer uma outra coisa ou pessoa no lugar de Deus, e isso é pecado. O que foi que Adão e Eva fizeram naquele momento? Desalojaram Deus da sua vida e colocaram outros. Só que colocaram ídolos falsos. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus, ele deve ser o centro da nossa vida e da nossa existência. Jesus, ele fala do primeiro e grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Ok? Conhecer a Deus, irmãos, é primário à vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa. De maneira que a idolatria, em qualquer forma, ela é pecado contra a Deus. O indivíduo, ele tira Deus do centro e coloca ele mesmo. Pronto. E você percebeu que qualquer coisa pode se tornar essencial à nossa vida? Ontem nós compartilhamos aqui também algumas coisas à nossa disposição diante, por exemplo, da mídia, da televisão, do filme, da internet. E como aquilo consome tempo. E às vezes nós somos até tentados a ficar em casa e não vir ao culto, porque eu não quero perder aquele episódio, aquela última parte, aquele jogo de futebol, aquela reportagem, aquele documentário. Naquele momento, ficar em casa é mais importante do que cultuar a Deus, quando na realidade aquilo é secundário e Deus é primário. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O trabalho pode se tornar um ídolo. Só trabalha 2 expedientes e acha que está pouco. Aí vai trabalhar o 3º expediente e vai arrumar um bocado de problema, principalmente na área espiritual, porque ele quer sempre conquistar mais do que ele já tem. O filho pode se tornar um ídolo. Quando nós idolatramos o nosso filho, achamos que todo o filho da vizinhança, das mulheres da vizinhança todinha, tem problema, mas o meu filho não. Você já viu aquele pai e a mãe que vai para a escola quando chamada porque o filho se comportou mal e ela chega lá e ela humilha a professora, ela discute com a professora e diz assim: eu pago para você tomar conta do meu filho. E está todo mundo errado, só o filho dela está certo. Ele nunca erra, é um príncipe, é um santo a criança. Basta ele crescer para que ele se revolte contra ela mesma. Ela idolatra o filho, não é? Eu costumo dizer, irmãos, que a mãe e um pai só não percebe as coisas erradas do filho se ele não quiser. O esposo, a esposa só não observa as transgressões do seu marido ou da sua esposa se não quiser. Que às vezes nós estamos tão cegos e fazemos daquela pessoa um Deus, um ídolo do nosso coração. Portanto, isso é desalojar Deus, é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Portanto, irmãos, o que é pecado? Toda e qualquer transgressão, todo e qualquer comportamento, toda e qualquer desconformidade com a lei de Deus. Fugiu do que Deus estabeleceu, pecado. Alguns textos definem pecado como errar o alvo, perder a direção do objetivo que for estabelecido pelo próprio Deus. É a partir dessa compreensão, dessa definição bem ampla, que nós vamos fundamentar todos os nossos estudos acerca da doutrina do pecado a partir de agora, ok? Todos os estudos acerca da doutrina do pecado partirão dessa perspectiva da desconformidade do homem com a lei de Deus. E aqui, irmãos, fica a aplicação final, talvez, porque falar de pecado, a gente não pode deixar de falar de graça. Pecou, recorra à graça. Permita ser vencido pela graça. Permita se deleitar na graça de Deus que perdoa pecados, que de fato nos restaura. Se pecarmos, temos a graça de Deus para receber